e a direção da associação pelo gentil convite. Esperamos que Deus nos abençoe grandemente durante estes dias. Irmãos, trouxemos para a nossa meditação nesta manhã uma mensagem inspirativa. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9. Eu peço que os irmãos atentem para a leitura do texto bíblico, para a mensagem que será proferida logo após a leitura. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu peço que os irmãos todos leiam comigo, por favor, este texto bíblico. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe a nossa gratidão porque temos, ó Deus, de Ti mesmo a graça de comparecermos diante da Tua presença para glorificarmos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Deus, porque neste momento nos encontramos aqui neste lugar santificado pela Tua presença, para glorificarmos o Teu santo nome e pregarmos a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã, que o homem seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, mas que o agente da fala seja o Teu Espírito. Que a Tua palavra cale profundamente nos nossos corações, produzindo em nós aquela santidade de vida que Te é agradável. Portanto, Senhor, usa a Tua palavra para a nossa edificação espiritual. Continua abençoando esta associação, a Associação Grapilnense, cada igreja que faz parte desta associação, as lideranças das igrejas, ó Deus, a liderança da associação, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós vamos falar rapidamente nesta manhã sobre traços de formação e de identificação do caráter cristão. Meus queridos irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus prezadíssimos amigos, se fôssemos traçar o caráter de um homem completamente comprometido com o pecado, certamente faríamos o retrato de um monstro social, a imagem de um Nero e a semelhança de um Hitler. Isto é, blasfemo, profano, arrogante, imoral, vaidoso, cruel, violento, brutal. No entanto, notem bem como é diferente o caráter cristão. O caráter cristão tanto inspira confiança como impõe respeito. Conta-se a propósito que Zacarias Campelo, primeiro missionário batista entre os índios no Brasil, quando missionário entre os craós, esteve durante algum tempo pregando o evangelho numa pequena cidade do Maranhão. Oportunidade em que o vigário e a comunidade católica daquela freguesia envidaram todos os esforços no propósito de desacreditarem o homem de Deus. No entanto,
Diante do caráter impoluto do pregador, malogrados tais esforços, a conclusão a que chegaram foi esta: a religião que este homem prega pode ser do diabo, mas este homem é um santo homem de Deus. Mas o que terá levado aquela boa gente maranhense a reconhecer em Zacarias Campelo um santo homem de Deus? Creemos que o mesmo que levou a sunamita a reconhecer em Eliseu um santo homem de Deus, ou seja, os traços de formação e de identificação do seu caráter, que a rigor são os traços de formação e de identificação do caráter cristão. Razão porque nesta manhã gostaríamos de apreciar com os irmãos e amigos aqui presentes alguns desses traços. Vejamos então traços de formação e de identificação do caráter cristão. Primeiro, a humildade. Sobre ser um dos traços de formação e de identificação do caráter cristão, podemos dizer da humildade que ela é apanágio dos grandes. Salomão, o rei sábio de Israel, pontificou esta verdade quando divinamente inspirado, num dos seus provérbios afirmou categoricamente: todo sábio é humilde. Bravo, Salomão! Disseste bem quando disseste que todo sábio é humilde, porque deveras o é. Tanto que Jesus Cristo, o maior homem que já viveu, era humilde. Muito humilde. Humilde mais do que qualquer outro homem. Assim, entendemos Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, onde lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ora, o apóstolo Paulo não poderia ter sido mais claro. Jesus Cristo, o maior homem que já viveu, era humilde. Muito humilde. Humilde em extremo. Ora, se Jesus Cristo, o maior homem que já viveu, era humilde, impõe-se então que a humildade é apanágio dos grandes. Apanágio dos grandes, ou seja, ela é inerente à natureza dos grandes homens. E sobre ser apanágio dos grandes, podemos dizer também da humildade que ela é o pedestal da glória. Cristo mesmo deixou clara esta situação quando, do alto de sua divina autoridade, dirigindo-se aos que o ouviam, disse-lhes: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e porque qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Este mesmo conceito ocorre em Provérbios capítulo 15, versículo 33, onde lemos: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da glória vai a humildade. Há uma história muito conhecida e que ilustra tão bem o que estamos dizendo que não resistimos à tentação de contá-la. Ouçamo-la, pois. Conta-se que um certo jovem pastor, convidado que foi para pregar numa certa igreja, ficou hospedado na casa de um dos seus membros mais experimentados, cujas cãs permitiam-no falar franco e de maneira paterna ao jovem pregador. Depois do culto, voltando para casa, eis que o venerando cristão, dirigindo-se ao jovem ministro, observou: se o irmão tivesse subido ao púlpito como de lá desceu,
o irmão teria de lá descido como para lá subiu. É que ele havia subido ao púlpito com arrogância e descido humilhado por haver fracassado. Por esta e outras é que sustentamos que a humildade ajuda. A humildade ajuda-nos a reconhecermos os outros, a reconhecermos as limitações próprias de nossa natureza degenerada. A humildade ajuda-nos a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E a humildade ajuda-nos, sobretudo, a dependermos da graça de Deus, sem a qual nada somos e sem a qual nada podemos fazer. No entanto, notem bem, é preciso muito cuidado para não confundirmos a verdadeira humildade com uma falsa humildade que anda solta por aí. A humildade do vaidoso que tem orgulho de ser humilde. Eis um bom exemplo do que chamamos falsa humildade. Conta-se a propósito que na Grécia de Diógenes havia um certo filósofo muito inteligente, mas muito vaidoso também. Tão vaidoso que entendeu de se fazer mais humilde do que Diógenes, este sim, muito humilde, que fez então o tal filósofo aprendiz de humildade. Ele fez alguns buracos em sua túnica, e nela vestido saiu pelas ruas da cidade a exibir toda a sua pretensa humildade. Só que o seu momento de glória durou pouco, pois ao passar diante de Diógenes, ouviu deste o seguinte comentário: por entre os buracos de tua túnica, eu posso ver todo o teu orgulho. Moral da história: a humildade não é um diploma que se exibe, mas um estigma que se tem na alma. Portanto, antes de sermos humildes por fora, é necessário que o sejamos por dentro. Humildes de coração como foi Cristo, e como Cristo quer que sejamos. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristão é todo aquele que vive a aprender de Cristo, entre outras coisas, a humildade. Razão porque sustentamos que a humildade importa num dos traços de formação e de identificação do caráter cristão. O segundo traço de formação e de identificação do caráter cristão é a integridade. Integridade importa em vivermos de acordo com a lei, com o direito, com a justiça e com a razão. Diante deste conceito de integridade, podemos dizer que o mundo espera ver integridade em nós cristãos, e que de nós, os cristãos, Cristo demanda integridade. Ora, que Cristo demanda integridade de nós cristãos está fora de qualquer dúvida. Tanto que no Sermão da Montanha, ele, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo, apóstolo de Cristo, no mesmo espírito do Mestre, escrevendo a Timóteo, seu filho espiritual e fiel companheiro no ministério sagrado, exorta: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E outra vez, eis que o apóstolo Paulo, dirigindo-se também a Timóteo, lhe diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eis que estes textos não deixam qualquer dúvida. Cristo demanda integridade de nós cristãos.
Mas por que lá Cristo demanda a integridade de nós cristãos? Por amor do seu nome. Assim como Cristo andou neste mundo, nós os cristãos também devemos andar. Pois fazermos diferentemente tanto seria uma vergonha para o seu nome, como um descrédito para a causa do Evangelho. Conta-se que no exército de Alexandre Magno havia um certo soldado um tanto quanto sem vergonha, cujo nome era também Alexandre. Quando o grande general grego soube da existência daquele soldado, mandou logo que ele fosse levado à sua presença. Quando o soldado entrou na presença de Alexandre, a primeira coisa que este perguntou àquele foi pelo nome: como te chamas? Ao que o outro um tanto quanto vaidosamente respondeu: Alexandre, Senhor. Ao que ele foi fulminado pelo seu comandante com estas palavras: então, ou tu mudas de vida, ou tu mudas de nome. É que Alexandre não queria no seu exército um soldado que tinha o seu nome, mas que não honrava o nome que tinha. Ora, e nós os cristãos, será que queremos crer que Cristo tem menos nobreza do nome dele do que Alexandre tinha do seu? Assim, a palavra de Cristo a muitos cristãos hoje que vivem como se fossem pagãos seria esta: que mudem de vida, ou então que mudem de nome. Porque se não mudarem de vida, ainda que não mudem de nome, eis que naquele dia, no último dia, ouvirão dos sacrossantos lábios do nosso bendito Redentor estas duras palavras aqui: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas se é verdade que Cristo demanda a integridade de nós por amor do seu nome, também é verdade que Cristo demanda a integridade de nós para podermos pregar com toda a autoridade todo o conselho de Deus. Na realidade, a força da nossa pregação está em razão direta na força do nosso testemunho. Um testemunho forte importa numa pregação forte. Um testemunho fraco importa numa pregação fraca. Tal testemunho, tal pregação. Antônio Vieira, famoso orador sacro de língua portuguesa, não obstante a sua condição de padre, assimilou tão bem esta verdade, que com aquela maneira toda característica que ele tinha de argumentação, perguntou, disse: antigamente os pregadores pregavam e se convertia o mundo. Hoje os pregadores pregam e não se converte ninguém. Por quê? Perguntou. E ele mesmo respondeu: antigamente os pregadores pregavam palavras e obras. Hoje os pregadores pregam palavras e pensamentos. Palavras sem obras são como tiros sem bala, fazem barulho, mas não ferem. E Vieira tinha razão. Queremos nós ferir o mundo com a pregação da palavra de Deus? Deixemos primeiramente que esta palavra nos fira a nós. Será, pois, quando abraçados pela palavra de Deus no poder do Espírito Santo, que nós estaremos aptos a botarmos fogo no mundo. Li uma história um tanto quanto interessante sobre um certo filósofo norte-americano ateu, que gostava muito de ouvir um certo pregador batista. E um dia alguém lhe perguntou: por que você gosta tanto de ouvir esse homem se você não crê numa só das palavras que ele diz? Ao que aquele filósofo respondeu dizendo: eu não creio, mas ele crê. E é sempre bom a gente ouvir um homem que fala e crê naquilo que ele diz. Mas o que terá levado aquele filósofo a entender que aquele pregador batista cria no que pregava? A vida que ele vivia. A vida daquele homem era como que uma extensão da sua pregação.
e a sua pregação como que uma extensão da sua vida, de tal maneira que pregação e pregador se confundiam como sendo uma e a mesma coisa. Cristão é todo aquele que prega o que crê e que pela graça de Deus vive o que prega, razão porque sustentamos que a integridade importa num dos traços de formação e de identificação do caráter cristão. Irmãos, eu gosto daquela observação de John Wesley. Dizem que ele assim se expressou: dei-me 5 homens que creiam em Deus, que aceitem a Bíblia como a sua palavra e que tenham paixão pelas almas perdidas, e eu estarei apto para botarmos fogo no mundo. Oh, irmãos, que sejamos homens e mulheres assim, homens e mulheres que creiam em Deus, abraçados pela sua palavra no poder do Espírito Santo, e que expressem no seu viver a vida de Cristo Jesus, vivendo na integridade do Evangelho bendito de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se a humildade é um dos traços de formação e de identificação do caráter cristão, se a integridade também é um dos traços de formação e identificação do caráter cristão, sustentamos que outro desses traços de formação e de identificação do caráter cristão é a pureza de coração. Para que esta verdade fique biblicamente bem fundamentada, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e ouçamos o que está escrito nesses versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Inferimos desta exortação inspirada do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, que a pureza de coração decorre muito naturalmente da total entrega do homem total a Deus. É que dessa total entrega do homem total a Deus advirão uma não conformação com este mundo e uma continuada renovação espiritual. O resultado disso é maravilhoso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto posto, podemos dizer que a pureza de coração é fator de comunhão com Deus, o que vale por dizer que tanto maior será a nossa comunhão com Deus, quanto mais puros formos. Isso tanto está claro em Mateus capítulo 5, versículo 8, como em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ouçamos o texto de Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ouçamos agora o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a presença de Deus é terra santa, e nós não podemos pisar nela sem que primeiramente descalcemos dos nossos pés as sandálias, ou seja, sem que primeiramente alvejemos as nossas vestiduras espirituais no sangue do Cordeiro. Porque a pureza de coração é fator de comunhão com Deus. Mas o inverso não é menos exato. A comunhão com Deus é fator de pureza de coração, o que vale por dizer que tanto mais puros seremos, quanto maior for a nossa comunhão com Deus. Isso está claro, por exemplo, na experiência de Moisés.
A Bíblia nos informa que quando Moisés desceu o monte onde ele estivera na presença de Deus em comunhão, o seu rosto brilhava. É que o rosto de Moisés refletia a glória da santidade de Deus. Irmãos, queremos nós também que a santidade de Deus se veja refletida em nós. Então cuidemos de subir o monte da comunhão com Ele. Subamos o monte da comunhão com Deus através da leitura sistemática de Sua palavra. Subamos o monte da comunhão com Deus através da prática continuada da oração. Subamos o monte da comunhão com Deus através da adoração e do louvor. Subamos o monte da comunhão com Deus através da comunhão com os irmãos. Sim, subamos o monte da comunhão com Deus e não tenhamos qualquer dúvida. Eis que o brilho da glória de Deus será estampado no nosso caráter e Deus será glorificado em nossa pureza espiritual. Filhinha, sobre que o pastor pregou hoje de manhã, perguntou a mamãe doente a sua filhinha que estava voltando da igreja. Ao que a garotinha lhe disse: ah, mamãe, o nosso pastor pregou um sermão tão bonito. Ele falou sobre um homem que andou com Deus, que andou com Deus, que andou com Deus, e que andou com Deus, mamãe, de tal maneira que eles chegaram tão distantes da casa daquele homem, que Deus lhe disse: bem, meu amigo, nós já estamos muito distantes da sua casa e você agora vai ficar comigo. E Deus tomou aquele homem para si mesmo, mamãe, e o nome dele era Enoque. Irmãos, cuidemos também nós de andar com Deus, de andar com Deus, de andar com Deus e de andar com Deus, de andar com Deus de tal maneira que nos alonguemos tanto das influências perniciosas deste mundo. Andemos com Deus até que estejamos com Ele no reino eterno de sua glória. Nós não estamos a precisar tanto de emoções, como nós estamos a precisar da grande emoção, a emoção de andar com Deus, de trilhar as pegadas do Senhor Jesus para a glória do seu santo nome. Amém. Irmãos, assim nós chegamos ao último traço de formação e de identificação do caráter cristão da nossa relação. Notem que eu disse da nossa relação, porque não temos a menor pretensão de esgotarmos o assunto em um só sermão, que é o amor. O amor tanto coroa a integridade como a pureza de coração. Sem amor, a integridade degenera em legalismo farisaico. Sem amor não há pureza de coração. O amor é mandamento, o principal mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Conta-se que João, o apóstolo do amor, quando bem velhinho convidado que era para dirigir a palavra à igreja, só fazia repetir: filhinhos, amai-vos uns aos outros assim como o Mestre nos amou. Um dia, um dos discípulos de João lhe perguntou: mestre, por que tu dizes apenas essas palavras a nós? Não tens uma outra palavra para nos dizer? Ao que João respondeu dizendo: não, eu não tenho outra palavra para vos dizer, apenas esta é que eu vos digo, porque foi ela que eu aprendi do Mestre, e somente ela importa. E eis que João tinha razão, basta o amor, porque onde há amor à humildade, onde há amor à integridade, onde há amor à pureza de coração, onde há amor à fé, onde há amor à paciência, onde há amor à bondade, onde há amor à perseverança, onde há amor a, enfim, todas as virtudes cristãs, porque o amor é a base ou o fundamento de todas as virtudes cristãs. Onde há amor, sobretudo aquele espírito de sacrifício. Conta-se que João Patton, quando estava para pregar o evangelho nas Novas Híbridas, aos canibais que ali habitavam, eis que um ancião de sua igreja lhe disse: moço, você deve estar louco.
Logo que você chegue às Novas Hébridas, você será comido pelos canibais. Ao que João Pato, olhando para aquele irmão, disse-lhe: meu irmão, o irmão já está bem idoso, e logo o irmão estará sendo comido pelos vermes da terra. O irmão está dizendo que se eu pregar o evangelho aos canibais, eu serei comido por eles. Ora, irmão, eu quero que o irmão entenda uma coisa: a mim pouco importa ser comido pelos canibais ou ser comido pelos vermes da terra. O que me importa é morrer estando no centro da vontade de Deus. O meu coração pertence a Ele, e o meu coração também pertence às almas perdidas. Eis que João Paton foi às Novas Hébridas. Ele não foi comido pelos canibais, mas o seu coração, extravasando de amor por Cristo e pelas almas perdidas, trouxe uma infinidade de canibais ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o amor, como nós precisamos amar. A Bíblia diz que nós temos apenas que nos deixar levar pelo sopro do Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, porque é Ele que alimenta o Espírito, o amor que foi plantado em os nossos corações. Paulo diz que o amor foi derramado em os nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, ao nos entregarmos a esse vento do Senhor, ao seu Santo Espírito, eis então que Ele plantará na nossa alma e alimentará com ardor o amor a Cristo e as almas perdidas. Oh, irmãos, vejam o que acontecerá se verdadeiramente o Espírito Santo tomar conta de nós. Vejam o que acontecerá se verdadeiramente nós nos entregarmos ao Espírito Santo, para que Ele vá esculpindo em nós a imagem do Senhor Jesus, vá formando em nós a humildade, a integridade, a pureza de coração e o amor. Assim como aconteceu com Eliseu naqueles tempos distantes do Velho Testamento, acontecerá conosco aqui e agora. Pois a Bíblia nos informa que Eliseu, ao entrar na casa da sunamita, a mulher era estéril, mas Eliseu entrou naquela casa e o Senhor abriu o ventre daquela mulher e ela concebeu de seu marido um filho. Um filho entrou naquela casa, vida entrou naquela casa, quando naquela casa entrou o homem de Deus. Ora, irmãos, nós também estamos no mundo morto, no mundo sem vida, no mundo sepultado em delitos e pecados. Entretanto, nós somos os agentes de Deus para levarmos vida a este mundo sepultado no pecado, a esse mundo que vive na agonia. Ora, sejamos humildes no poder do Espírito, sejamos íntegros, ou seja, vivamos o Evangelho e preguemos o Evangelho. Sejamos puros de coração, andemos com Deus, glorificando o seu santo nome, e no poder do Espírito, irmãos, vamos viver o amor pelo que nós nos daremos inteiramente ao nosso Senhor, e porque nos daremos a Ele, também nos daremos às almas perdidas, para que através de nós também conheçam o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe, e que cada um de nós seja verdadeiramente abraçado pela palavra de Deus, e que cada um abraçado pela palavra de Deus, nós todos, como uma grande fogueira, sejamos levantados neste mundo para botarmos fogo no pecado e trazermos multidões ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém.